Fala, meus queridos mirmidões! Eu vou começar a usar esse apelido para vocês simplesmente porque Troia é muito foda. Eu li a Odisseia e a Ilíada recentemente, assisti o filme, Aquiles é pica e vocês podem ver que eu tô com o cabelo inspirado no Aquiles. Claro que eu não vou deixar o cabelo comprido igual o Brad Pitt, mas enfim. Estou de volta aqui no canal depois de um bom tempo sem atualizar aqui, né? Só produzindo lá para o canal da Soldiers, por motivos de estar colecionando esses bonecos aqui nas duas competições que eu participei, depois de muitos anos, depois do meu infarto, depois do meu tumor, fazendo tudo com um recurso muito limitado, para provar um ponto, né, que é a importância do treinamento. E se você está aqui no meu canal, você compreende esse ponto. Passando assim por cima, né, caso você não tenha visto o vídeo lá no canal da Soldiers, na primeira competição consegui um top 1 na categoria até 80 quilos e um top 1 na Classic Physique Class A, e na Novice eu peguei um top 2. Na segunda competição, que eu emendei uma na outra, peguei um top 1 na 70 quilos, que a gente cortou mais o peso. Peguei um top 2 na Classic Physique Class A, ficando atrás só do cara que ganhou o overall. Então, assim, para quem tava 5 anos sem musculação, 7 anos fora do palco, foi uma sensação de vitória. Físico excelente, acho que é Gabriel o nome dele, cara, muito bom mesmo. Acredito que ele vai pegar a Pro, assim, num prazo curto, médio, assim. E numa das Novices eu peguei top 3, enfim. Foi legal, foi ótimo, foi muito bom. Resolvi questões que eu tinha internas aqui comigo em relação ao fisiculturismo. E agora estou numa jornada de construção de físico a partir do ponto que eu vi que o meu físico precisava melhorar. Estou narrando isso no Instagram, vou trazer vídeos aqui para o canal do YouTube também. Tenho Close Friends lá no Instagram, que eu estou passando tudo. Dando essa geralzona, queria trocar uma ideia com vocês antes de entrar no tema do vídeo, que eu vou começar a trazer vídeos com uma frequência maior aqui no canal do YouTube, só que não serão vídeos editados, cheios de cortes, com legendas, super dinâmicos, coisas aparecendo na tela. Não tenho disposição para editar dessa maneira. Não tenho, nesse momento, uma perspectiva de que vale o investimento de eu pagar alguém para fazer esse tipo de edição. E eu acredito que fazer melhor do que fazer perfeito, enfim, até esqueci como é a frase. Eu trazer um conteúdo aqui didático, da maneira como vocês gostam, das coisas que eu já abordo no Instagram, mas trato em vídeos de 3 minutos, e desenvolver elas aqui 10, 15, 20 minutos, para vocês ficarem ainda mais por dentro da informação que eu estou querendo passar para vocês, já vai ser mais do que suficiente. Daí vídeos de ambiente de academia, de treino, onde eu também trago conteúdo, serão feitos principalmente através do canal da Soldiers, no projeto que eu e o Lucas Garcia estamos tocando lá com o Stefano. Dito tudo isso, então vamos para o tema desse vídeo, que é recuperação e as paranoias que as pessoas têm em relação à recuperação. Primeiro ponto que é crucial falar: dor muscular. Aquela dor residual que você fica no músculo não tem nada a ver com você não se recuperar. A gente tem evidências recentes, assim, de alguns poucos anos atrás, aonde se analisou e percebeu que muito provavelmente a tal da dor muscular tardia quase nada há de muscular nela. É muito mais uma inflamação dos tecidos conjuntivos, ou seja, a fáscia, que é aquela membrana que reveste o músculo, né? E há quem diga que determinadas características genéticas de pessoas, elas às vezes até delimita o crescimento muscular. Então há métodos de alargamento da face e tudo mais, mas que não há comprovação científica nenhuma, porque a face por si só ela é muito resistente. Então você precisaria assim de uma pressão muito grande, coisa de tonelada, para conseguir fazer uma deformação real na face. E também nos sensores nervosos que ficam no músculo, que eles sofrem uma irritação por causa do ciclo de contração, né, e alongamento, e essa irritação ela fica nos próximos dias, porque o sistema nervoso, né, os nossos receptores nervosos são bem sensíveis, e essa sensação de dor e desconforto viria muito mais dessas duas coisas do que de fato do músculo, né, do músculo estar com dano muscular e tudo mais.
Daí você pode perguntar, Bis, mas por que então o treino fofo, que é o treino cheio de técnicas avançadas, descanso curto entre as séries, faixas de repetições mais altas, maior tempo de contração, por consequência, maior liberação de íons de cálcio e estresse metabólico no geral, né, íons de hidrogênio, fosfato inorgânico, porque ele, porque por característica também, no geral, tem um maior dano muscular, também geram uma maior dor muscular tardia, justamente porque essa mudança de pH do ambiente muscular também irrita os sensores nervosos e a própria fáscia. Então, é mais ou menos igual à lógica que se tinha antigamente em relação à hipertrofia e dano muscular. Você achava que havia uma relação direta, mas na verdade não há uma relação direta, eles só estão presentes no mesmo momento ali. É a mesma coisa em relação ao dano muscular e a dor muscular tardia. Coisas que geram mais dano muscular geram mais dor muscular tardia via de regra, né? Depende muito da característica genética de cada um e da adaptação de cada um ao treinamento. O que não significa que a dor muscular tardia é causada pelo dano muscular. Então, uma coisa que acontece com muita frequência, e essa palavra é engraçado eu utilizar, é quando você pega uma pessoa que está acostumada a treinar com uma frequência mais baixa, tipo um bro split, um ABCD, você coloca ela para treinar um upper lower ou um push pull legs upper lower, né, 5 treinos na semana ali, ou às vezes eu consigo com manejo de fadiga e um controle correto das variáveis, colocar clientes para fazerem full body 5 vezes na semana tranquilamente, e eles também conseguem progredindo, porque a gente dá uma bela horizontalizada no volume, uma diluída nas séries semanais de cada músculo, e eles conseguem continuar progredindo tranquilamente e se recuperar tranquilamente. Mas muitas vezes quando há essa transição, o cara fica com uma dor residual, porque ele não está acostumado a treinar com frequência. Então, essa dor residual ela não vem de um dano muscular maior, porque a característica do treino que eu trabalho de progressão de carga e tudo mais, vocês sabem que não gera grandes danos musculares, mas há uma maior irritação desses tecidos que não estão acostumados a serem irritados com frequência, né? Então o cara vai fazer, tá acostumado a treinar peito uma vez na semana, ele vai lá, irrita o peito, fica com uma dor muscular tardia por 2 dias e melhora. Se bota ele para fazer um full body 5 vezes na semana, ele vai treinar peito em vários dias. E daí esses tecidos vão estar sendo irritados em vários dias e ele não está acostumado com isso e por consequência ele fica com a dor residual. Já aconteceu de clientes relatarem isso e falar, eu estava com dor, eu não fui treinar, ou eu achei que não estava recuperado. Só que não, isso não é isso que acontece. Essa dor residual não tem nada a ver com a sua recuperação, não tem nada a ver com a sua capacidade de síntese proteica, não tem nada a ver com a sua capacidade de produção de força se você de fato ir treinar. Inclusive, se você for treinar com essa dor muscular tardia, além de você, claro, dentro do seu volume recuperável, né? Estamos falando de uma pessoa que tem um treino estruturado, com um bom treinador orientando, ou ela por si só sabe montar um bom treino, então ela não vai passar do ponto, não está correndo risco de lesão. Mas dentro desse volume recuperável, se ela está com essa dor residual e vai treinar, acontece duas coisas. Essas estruturas começam a se acostumar com esse estímulo maior, então a dor muscular tardia vai cada vez mais sendo dissipada, e a própria movimentação do músculo, irrigar sangue, tudo isso gera um processo, apesar da sinalização inflamatória do treino de hipertrofia, gera um processo desinflamatório, digamos assim, nessas estruturas. Então a dor muscular tardia ela também é atenuada quando você treina em cima dela. Então, dito tudo isso, a dor muscular tardia não tem nenhuma relação com estar recuperado ou não. Você pode ou até mesmo deve treinar com essa dor residual se está dentro do seu planejamento de treino e da sua divisão de treino. E daí, recuperação, né, cara? Tipo, hoje é uma paranoia muito grande sobre a recuperação e sobre a progressão, a relação entre as duas coisas. Nossa, se eu não progredir em todo o treino, eu não estou recuperando, daí o cara vai lá e diminui o volume, só que daí ele diminui o estímulo, diminuindo o estímulo, ele para de treinar o corpo dele para aguentar estímulos maiores, daí ele entra num ciclo vicioso, onde cada vez mais o corpo dele está destreinado em vez de sendo treinado, e ele tolera cada vez menos volume, e daí entra naquela de fazer uma série de trabalho por músculo no treino, 4 séries na semana. Se é um newbie, né, um iniciante, vai ter resultado, se não é, vai ficar travado
E daí provavelmente vai culpar a genética, ou é porque ele é natural, e esses caras hormonizados tudo enche a bunda de bomba, que não sei o quê, e é todas as injustiças do mundo, quando na verdade é só porque ele não está treinando direito. Então, o que, que é um parâmetro para você saber se você está ou não se recuperando? Não é você não progredir em um treino, não é você não progredir em 2 treinos. É você, de maneira crônica e constante, em mais do que 2, 3 sessões, perder progressão. E, ou então, de maneira aguda, ter uma perda radical de performance. Então, digamos que você vem acumulando volume, camadas de volume e tudo mais, daí de repente você vai num treino e puf, um peso que você tinha no seu logbook anotado que você conseguia fazer 8 repetições, você não consegue fazer 4, tá? E beleza, aí você começa a se preocupar e daí você começa a analisar o volume que você vem fazendo, considera a possibilidade de um deload, ou às vezes nem precisa de um corte radical de volume, simplesmente dá um passo atrás, tira um day off, volta a subir esse volume gradualmente, volta a progredir gradualmente. Ou então, o que eu falei, né, cronicamente. Então, mais do que 2, 3 sessões, você vem perdendo repetições ou peso. Por que eu falo que precisa de ter mais do que 2, 3 sessões isso acontecendo? Porque, a não ser que você seja um atleta que só vive para comer, treinar, ir no banheiro, aplicar as paradas, ou se for natural, comer e dormir, você tem outras coisas acontecendo no seu dia, né? Então, por exemplo, ontem mesmo, por causa de um mau humor residual que ainda está da preparação, fiz uma resposta desagradável à minha esposa e a gente acabou tendo uma discussão. E daí, poderia ter dormido mal. Na verdade, de fato, eu dormi mal. Mas, então, tendo dormido mal, eu poderia ter performado mal no meu treino. Acredito que não performei mal no meu treino, porque eu tenho um conforto de treinar aqui em casa, então assim, eu tô numa situação toda confortável, onde eu acho o melhor momento do dia para treinar, onde eu tô com um setup mental muito tranquilo, coloco a música que eu gosto, não gasto energia social para interagir com pessoas e etc, até pessoas que me conhecem vêm me cumprimentar, me parabenizar pelo trabalho. Não que eu não goste disso, tá, pessoal? Quando eu tô em feira, quando eu tô em academias em São Paulo e tudo mais, por favor, podem trocar ideia comigo normal. Mas em casa, né, pô, conforto de casa. Mas poderia ter perdido performance. Daí, devido a isso, eu ia entrar na paranoia de que eu não estou me recuperando. Não, calma aí, deixa eu analisar o quadro geral. Ontem eu briguei com a minha esposa. Na verdade, não chegou a ser uma briga, mas enfim, poderia ser. Não dormi bem, perdi repetições ou peso aqui nesse treino. Ah, então beleza. Eu tenho um motivo para isso. Ok, então calma, vou anotar no logbook, né? Por isso a importância de às vezes ter um logbook detalhado, se você é um cara minucioso, porque esse tipo de coisa você consegue ter monitorada. Então, você não vai ficar lá perdido as repetições a menos que você fez. Tem um motivo para isso, né? Então, você pega para ver logbook de caras como Dorian, Jordan Peters, Mike Mentzer, o próprio Mr. Sizen faz isso com os atletas dele. Rocha, tamo junto. Eu sei que você não vai ver esse vídeo, mas você é meu amigo. É interessante você ter esse tipo de informação para você entender o que está acontecendo ali no treino, né? Porque às vezes você esquece. Daí, beleza. Então, eu tenho essa informação e sei que não foi uma perda de recuperação. Então, cara, às vezes você vem em semanas excelentes de treino, conseguindo conciliar tudo na sua academia, na sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos, só que daí você entra numa semana de entrega de TCC. Nossa, quantas vezes isso já aconteceu com um cliente de consultoria meu? O cara perde performance no treino. O que eu normalmente faço é dou uma reduzida ali de leve no volume, só para o cara, tipo, também não desmotivar tanto e também até ter uma demanda mental menor para ele conseguir lidar com aquele momento que ele está passando e depois a gente voltar a progredir, voltar a adicionar camadas de volume. Mas há um motivo para isso. Então não é que aquele volume que ele vinha fazendo super bem, lá no limite, conciliando com tudo e etc., de repente deixou de ser um volume recuperável para ele. Não, foi uma variável externa que entrou na vida dele. E isso você tem que analisar nos seus dias.
Então, fui por um treino, tô fazendo assim um volume máximo recuperável, tô com a vida toda encaixada, progredindo e tudo mais. Fui por um treino, perdi repetições ou peso que eu não planejava perder. Ou o que que aconteceu na minha semana? Tive estresse, tive noite de sono ruim, filho doente, maior demanda de trabalho. Cara, às vezes coisas que você nem pensa que pode influenciar na sua recuperação, entre aspas, né? Porque aquilo é muito pontual, influencia. Então, tipo, você é um cara que normalmente passa o dia inteiro do final de semana em casa, tirando descanso do trabalho, ou trabalha em casa e depois fica em casa assistindo TV com a sua esposa, e só sai para jantar à noite e tal. Daí tem um final de semana que seu amigo te chama para ir num churrasco na casa dele, você vai no churrasco na casa dele, fica o dia inteiro sentado. Mas você não está sentado na tua casa, você está sentado na casa do seu amigo, no sofá dele, ou então ele alugou cadeira e tem cadeira de plástico ali na área da churrasqueira e tudo mais. Teoricamente você não cansou, mas você cansou. Há uma fadiga ali que está fora da sua rotina. Daí, se você vai na segunda-feira, treina e não performa, não é necessariamente porque você está num volume que você não consegue se recuperar. Teve uma coisa do final de semana que às vezes você nem imagina que influenciou nisso. Se você continuar nesse treino, insistindo mais alguns dias, mais algumas sessões, as coisas simplesmente vão voltar a se encaixar no lugar de novo. Você vai voltar a progredir. Outra coisa também que muitas vezes acontece, especialmente em situações de déficit calórico, ou quando o cara tá voando na progressão e acaba se empolgando demais na progressão de um ou outro exercício mais composto ali, é que você ganha progressão num exercício e às vezes perde num outro, que tá mais pro final da sessão. Isso acontece, normal. O que você pode fazer para manejar isso e conseguir ter uma progressão mais linear em tudo é, pô, se eu progredi demais nesses exercícios aqui e acabei perdendo progressão nos exercícios mais para o final da sessão, não preciso mudar a estrutura do meu treino, mas vou deixar o peso que eu estou aqui nesses exercícios, vou deixar a faixa de repetições, vou fazer a tripla progressão, melhorar a qualidade de execução que eu estou fazendo neles, então vai ter menos demanda neural, porque você não vai estar colocando mais repetições ou peso, e daí você deixa essa demanda neural para progredir naquele exercício que eventualmente você não conseguiu progredir na sessão anterior. E daí você vai, de maneira inteligente, dando essa administrada no seu treino. Ou então, quando isso acontece em déficit calórico, pô, normal, especialmente se você progride no exercício composto e acaba perdendo um pouquinho no isolado ali, você está em déficit calórico, você está com ausência de energia, você não está com a gasolina toda no tanque. O que você tem que entender é que a progressão, ela, num quadro geral, ela tem que subir, mas às vezes ela vai como uma escadinha, às vezes ela tem altos e baixos. Você tem que analisar o quadro geral. Por isso a importância de um logbook onde você consegue acompanhar isso e um feeling apurado para você entender o que está acontecendo no seu dia a dia e na sua vida. E a partir do momento que você está treinando na faixa de repetições que você se propõe, no volume que você se propôs, com a proximidade da falha que você se propõe, o estímulo hipertrófico está sendo dado. Mesmo que você demore 3, 4 semanas para tirar a repetição extra de um determinado exercício, que você já está fazendo há muito tempo, o estímulo hipertrófico está sendo dado, tecido contrátil está sendo adquirido, porque o aprendizado neural ficou lá no começo, quando você estava começando a fazer esse treino. Então, semanas sem progressão visual, né, tipo peso ou repetições, não são semanas perdidas, são semanas que você está estacando hipertrofia, está acumulando estímulo. E quando você ganha uma repetição, é só uma constatação, uma afirmação do processo que você já sabia que estava passando, porque você é um cara inteligente e segue o meu conteúdo, e conseguiu aquela repetição extra e pensou, pô, bacana, então eu coloquei pelo menos uma hipertrofiazinha numa fibra tá rolando. E é isso, e daí é longo prazo, porque construir um físico demora. E mesmo que você perca repetições nessas situações que eu falei, você estando próximo da falha, você vai ter o estímulo hipertrófico. Então, a progressão, ela é um meio para um fim, ela não é o fim em si. Não pode ficar paranoio. Paranoia é foda, né? Não pode ficar paranoico com sempre estar ganhando peso repetições. Você utiliza isso para você acumular e tirar o seu corpo da zona de conforto, então tá sempre colocando estímulo de hipertrofia.
e analisar, né, se a perda crônica de performance realmente tem a ver com um volume que está exagerado e não são coisas pontuais acontecendo na sua vida que, se você simplesmente ter paciência e continuar insistindo naquilo que você está se propondo a fazer, você vai continuar evoluindo. Então, é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que eu tenha sido o mais direto possível para ele não ficar chato. Clica para se inscrever no canal. Qualquer dúvida que você tenha, comente aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like e o seu hype para ajudar esse humilde canal a crescer. E se você tem interesse na minha consultoria ou orientação, o link vai estar na bio do vídeo. Tamo junto, mirmidões. Bora progredir.